para outros países, né? Porque tinha uma disputa financeira. Agora, imagina o que teria sido se ao invés de ser essa competição durante a pandemia, tivesse uma colaboração coletiva para desenvolver uma vacina, para quebrar as patentes, porque as pessoas, as Big Pharma estavam lucrando nesse momento, né? E para levar essa vacina às pessoas, ou se não, para usar todas as indústrias para fabricar respiradores. Em Manaus tinha gente morrendo sufocada. Ou seja, é uma ideia de que o intelecto, ele é coletivizado. E, portanto, assim, ninguém precisa sair do zero. A gente pode se utilizar de um lugar onde outras pessoas já chegaram. E se a gente fosse pensar, isso é uma ideia da pandemia, mas a gente pode transcender isso. Se a gente for pensar a corrida espacial, né? O que a gente tem hoje que chama de corrida espacial. Porque, assim, eu não sou nem um pouco contra, inclusive, o avanço da ciência. E eu também vejo com entusiasmo a gente descobrindo como talvez chegar a Marte, tipo... São coisas que são interessantes para a humanidade, de fato. Agora, se isso tivesse sendo feito de forma coletiva, talvez a gente já tivesse chegado muito mais longe. Não tem como saber, porque tem esse segredo de mercado, né? Segredo... Sim, acaba tendo uma parte estratégica, né? Que a gente fala, né? Exatamente. Que um país não vai liberar para o outro, né? Exatamente. De jeito nenhum. Então, isso aí se aproxima muito do que é a Índia hoje, né? A Índia, na corrida espacial, ela não tem bilionário nenhum. Ela é uma coisa 100% do governo indiano. Entendeu? Então, imagina se isso estivesse na mão dos cientistas, né? Que estão de fato interessados. Lá a Índia é desse jeito. A Índia hoje é uma potência espacial e ela não precisa. Agora, o lance do que aconteceu, principalmente no... é porque a NASA também não, porque os Estados Unidos, desde que começou a corrida espacial, se você voltar na década de 60, o Apollo, o programa Apollo lá e os foguetes, eles eram da NASA, porque a NASA é que era o órgão governamental que tinha grana. Mas a NASA não desenvolveu um parafuso, entendeu? Um era Boeing, um era Lockheed, o outro era Northrop Grumman, o outro era a Rocketdyne, que são empresas do setor militar americano, na verdade, porque antigamente era tudo militar. Então, assim, na verdade, eram várias empresas que acabaram ganhando. E essas empresas, assim, até por uma questão aí, coisa muito particular dos Estados Unidos, de ter que meio que prestar um respeito a todos esses caras que estavam lá desde o início, elas estão até hoje. Hoje o foguete lá, o que lançou agora, o SLS, da missão Artemis, é um foguete, tinha peça naquele foguete que voa agora, que voou em 1989, pra você ter uma ideia, entendeu? E quem que tava ali? As mesmas empresas, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, todas as mesmas. Por quê? Porque existe essa coisa de, não, essas empresas aqui foram as empresas que fizeram a América ser o que ela é, e elas vão ser respeitadas o resto da vida, entendeu? É um problema, o capitalismo norte-americano é desse jeito, entendeu? Tá certo, tá errado? Aí é uma questão da gente conversar. Mas eles estão lá, né? Eles estão indo. Na China, igual você falou que a China já você não considera a China comunista, né? É uma outra visão. Lá a China, o governo, ele dá as diretrizes e a galera vai, e quem tiver naquela linha ali, o governo vai entrar, não é entrar como sócio, né? Mas entra ali apoiando, dando subsídio e tal, porque o cara tá indo na linha que foi determinado pelo governo. É um outro tipo de pensamento. A Índia já é diferente. A Índia hoje, o programa espacial indiano, que é excelente, é um programa 100% estatal. Mas o que ela falou é o seguinte, se a gente for comparar, por exemplo, a corrida espacial, de um lado você tem empresas privadas, e aí no caso o Elon Musk, como sendo o destaque aí a SpaceX. Isso. Só que lá é tudo privado. Então o conhecimento também é privado, tecnologia é privada, tudo privado. Do lado que ela tá falando, o conhecimento é coletivo. Então são cientistas, são as pessoas que fazem e acontece. Então esse conhecimento coletivo pode ser que seja, na posição dela, mais eficiente do que o esquema privado. A discussão é a seguinte, Júnior. O que faria, né, vamos dizer, um país... ser mais avançado e tal. A colaboração, que é isso que ela falou, né? Ou seja, a gente pega aquilo ali, vamos juntar aqui todos os engenheiros aeroespaciais brasileiros, então todos eles aqui vão ter as mesmas condições de trabalho, a mesma coisa, cara, e vamos fazer um negócio para o país crescer. Isso é um espírito colaborativo. Existe um espírito que é competitivo. Então, assim, o capitalismo, ele vai muito pelo lado da competição, da concorrência. Pro sistema capitalista, quanto mais eles acham que o crescimento se dá a partir do momento que você tem várias empresas disputando entre elas. Porque a disputa, você faz um negócio
e eu não tô colaborando com você, eu tô competindo com você. Então, por exemplo, você fez esse microfone, eu falo, caramba, o Júnior fez aquele microfone, cara, eu tenho que fazer um melhor que o dele. Aí eu faço o melhor, aí ela vem e fala, pô, eu tenho que fazer um melhor ainda. Isso é um espírito competitivo, que é o que rege boa parte do capitalismo hoje, né? Que é essa competição entre as empresas e tudo mais e tal. Ao invés de ter uma colaboração entre as pessoas, entendeu? Ou entre as entidades ou tal, ou, no caso que eu acho que é o que ela defende, se eu falar errado, você me corrija, é o seguinte, cara, acaba com essas coisas todas, entendeu? A gente não precisa ter Elon Musk, Jeff Bezos, o Peter Beck, que é o da outra empresa lá, não precisa ter o Tory Bruno, que é de outra empresa, tira esses caras, porque se esse cara morrer ou não, a empresa vai continuar. Pega os milhares de trabalhadores que tem, entrega, tá aqui o conhecimento para vocês, e eles vão colaborando entre eles, mesmo sendo, talvez, porque na Rússia, lá no começo, tinha empresa, viu? Tinha a RKK Energia, que é a empresa que fazia os foguetes pro governo russo. Tanto que depois eu até falo um pouquinho disso aí com você, mas só para terminar aqui. E aí você pega todos esses, vai ser milhares de pessoas, né? Milhares de engenheiros aeroespaciais trabalhando por um mesmo bem, em colaboração. Então, é mais ou menos isso, aí né? É outro debate também, porque aí, por exemplo, o que todo mundo debate é basicamente o seguinte, tá? O dinheiro do bilionário é importante para produzir, vamos supor, se a gente tem a questão dos foguetes, que não é uma coisa barata, certo? Quem que vai contratar esse pessoal? Quem que vai ensinar esse pessoal? Quem que vai investir na pesquisa? Quem que vai colocar vários e vários materiais lá à disposição para testes até a tecnologia ficar pronta? E o cara só ganha dinheiro se ele acerta. Por isso que ele arrisca a grana dele e aí ele tem um retorno do lucro. Exatamente isso. E aí? Mas não, no início, por isso que, por exemplo, a SpaceX no início era 10 pessoas, cara. Porque tanto que ele tem a carta famosa que ele escreve para todos os 10 pessoas, é o seguinte, galera, é o seguinte, hoje é o nosso último foguete. Se isso aqui deu errado, sinto muito, eu queria ir pro espaço, mas nós não vamos, porque acabou meu dinheiro. Simples assim, entendeu? Quando o 4 foguete dá certo, aí eles começam a fazer, aí a empresa começa a ir. O lance é que você vai tendo picos de crescimento, que eu acho que é o que ela tá falando, né? Você vai tendo esses picos de crescimento, até que chega uma hora que fica, assim... proibitivo, cara. Como que você faz hoje? Entendeu? Como que você faz hoje? Cara, hoje, nem sei, o Elon Musk, ele comanda alguma empresa dele? Porque a SpaceX quem comanda é a Gwen Shockwell, que é uma CEO lá. A Tesla, ele já saiu, entendeu? Então, assim, a gente pode até discutir qual que é o papel hoje do Elon Musk nas empresas dele. Eu acho que é mínimo. Se bem que o pessoal falou que quando ele saiu do governo e voltou para as empresas começaram a dar certo de novo. Então, será que a figura do cara ali impondo as coisas chama atenção? Então há outra discussão também. Mas eu acho que o capitalismo tem esses lados, né? O lado da competição é muito importante, né? Dentro do regime capitalista, não é? Eu acho que assim, primeiro que hoje a gente tem, nessa fase do capitalismo, que a gente chama de imperialismo, né? Tem até um livro do Lenin que é bem interessante sobre isso, que é Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Tem menos competição, porque inclusive tem grandes monopólios, né? Que tipo assim, controlam toda a indústria de determinada área, etc. Então isso é um ponto. Outro ponto que eu acho importante, que eu acho que o Júnior estava colocando isso, que é quem vai colocar o dinheiro se não tem os capitalistas, né? Os bilionários. Entendi que era esse o ponto. Tipo, hoje, se por um lado a gente não tem, de fato, um grande investimento dos governos, mesmo no Brasil, etc., na ciência, por outro lado, o que a Revolução Russa fez, por exemplo? Tirar grande parte do dinheiro que era destinado a pagar uma dívida pública, uma dívida externa bilionária, e colocar esse dinheiro, quando se nega a pagar essa dívida pros países que hoje, né, tipo, a gente paga pros grandes imperialismos, pros grandes países imperialistas, colocar isso a serviço do que tem que ser feito, da população. Que pode ser desenvolver a ciência, pode ser desenvolver... Mas aí é aquilo lá que eu falei lá no debate, que a galera não gostou muito. A Rússia fez isso porque ela tava cansada de ficar apanhando 200 anos na cabeça, e os caras na Revolução Russa falaram o seguinte, quer saber, cara? Isso aí, vamos parar de pagar a galera, porque nós estamos diante deles, e vamos investir em produzir o quê? O que eles foram produzir? Arma. Pra se defender Pra se defender. Exato. Eles apanharam 200 anos. Cara, vamos pegar essa grana aqui, não vamos pagar esses caras, porque nós vamos pagar pra eles, o que eles vão fazer? Eles vão vir bater na gente de novo. Então vamos mirar aqui pra dentro do país, só que aí tem até umas fotos, eu já vi algumas fotos assim, que o cara tinha uma sapataria e de repente ele tá produzindo míssil dentro da sapataria, cara. Entendeu? Por quê? Porque o governo enfiou grana, falou, galera, vamos produzir arma, porque na próxima vez que eles vierem aqui, eles vão encontrar com a gente no mesmo nível, que foi o que acontece depois, né? Vai acontecer isso depois. Então, assim, é aquele lance lá que eu falei. Boa parte
gostando ou não, querendo ou não, boa parte do desenvolvimento científico, ele se dá principalmente